Alô, alô, você que está lavando tanto as mãos que até conseguiu tirar o glitter do carnaval de 2010 da sua pele. Ei, quarentena, tens o que é necessário para esmagar minha curva de contágio? Meu nome é Bella Wild e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia de 1918, a gripe espanhola. Vamos colocar umas castanhas agora aqui, umas castanholas. Castanhas não, castanholas no fundo. Hoje nós vamos conversar sobre a gripe espanhola de 1918 e esta é a primeira parte de um vídeo de 2 partes, porque a gente tinha bastante informação aí pra dialogar. Fiquem aqui comigo então, e caso vocês gostem desse vídeo, deem seu like, deixem seu comentário, se inscrevam no canal, porque a gente vai terminar essa discussão numa próxima semana. O nosso diálogo de hoje talvez cause um estranhamento inicial, porque a gente tem muitas divergências além das similaridades com o caso da pandemia de 1918, da gripe espanhola, com os tempos atuais e o Covid-19. Mas eu acredito que é nessa sobreposição que fica a graça do vídeo de hoje. Esse diálogo que eu quero que a gente estabeleça entre os casos antigos e os casos atuais. Essa conversa entre o que é o social e o que é a doença em séculos tão diferentes, né? A gente tá lidando aí com um salto de quase 100 anos atrás. Eu quero alertar todo mundo que as fontes que eu uso aqui na minha pesquisa nesse vídeo são muitas vezes da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram os 2 grandes polos de contaminação aqui no Brasil com a gripe espanhola. Eu também estou me utilizando da pesquisa do historiador Cláudio Bertolli Filho como base. Então muitas vezes eu trago eventos e cenários da cidade de São Paulo, que era a capital comercial do nosso país, e do Rio de Janeiro, que é a capital literalmente do nosso país, mas esses cenários se expandiram para outros estados, para outras cidades, para o país todo. Tá? Então a gente está usando alguns exemplos localizados para poder lidar com um panorama geral da cidade perante essa ameaça da doença que chegou em 1918. Agora que eu dei meu disclaimer histórico aqui, a gente pode começar então a nossa narrativa. Vem comigo, menina, bora lá! A virada do século XIX e as primeiras décadas dos anos de 1900 trouxeram um espírito de modernidade e de higienismo ao nosso cotidiano. Os ideais científicos eram de saneamento e as medidas eram de hierarquizar os ambientes da cidade, para que as pessoas circulassem de maneira higiênica. O que isso significa? A gente afasta as camadas sociais mais pobres para a periferia, para os cortiços, porque assim a gente limpa a cidade, os espaços de circulação da riqueza e do dinheiro. Fofo, né? Priorizou-se então esses espaços abertos, ventilados, e varreu-se para debaixo do tapete todos os conflitos sociais. Essa é a sociedade do começo do século XX. É uma sociedade civilizada e que tomava o cientificismo e o higienismo como os ápices da evolução humana. Os operários e os proletários muitas vezes, infelizmente, ficavam então enfurnados nesses cortiços, nesses espaços minúsculos de vivência coletiva. E essas medidas não eram muito eficazes, e a gente vai discutir isso já já. O importante é a gente ter essa informação em mente, então, por 2 motivos. Primeiro motivo, são esses membros da comunidade que se tornam o bode expiatório, ou seja, a fuga em momentos de contaminação ou de crise sanitária, né? A gente vai falar e vai culpar quem? O pobre, claro, né? E o segundo motivo... Não, segura... Abre uma aba, tá? A gente já fala do segundo motivo, segura essa ideia aí. A cidade, então, que tem esses espaços e essa higiene tão diversa, convivia tanto com a modernidade quanto com a esperança. Então, o que se acreditava? Na verdade científica que libertou a humanidade, na tecnologia, no futuro inevitável em que todos nós íamos caminhar cada vez mais para o progresso. Mas a gente tinha que lembrar que a cidade estava lidando com todo esse imaginário, mas também convivendo com a desigualdade social, com a fome, com a tuberculose, com a malária, com o sarampo e com a febre tifoide, que inclusive foi apelidada no resto do país como a febre paulista, de tanto que era forte a sua presença aqui na cidade de São Paulo. E aí, como consequência, as taxas de mortalidade eram muito altas, mas muito diferentes entre as diversas camadas sociais. Havia também uma diversidade na busca desses indivíduos, aí que a gente está conversando, perante a doença. Então, poucos eram capazes de bancar a visita de um médico particular, que muitas vezes chegava a custar 40% do salário diário de um operário. O que fazia com que eles recorressem, essas camadas mais pobres, à Santa Casa de Misericórdia, à assistência policial, aos médicos patrícios, ou seja, esses estrangeiros às vezes conseguiam até uma consulta de graça com seus conterrâneos, aos botânicos, aos ervanários, aos curandeiros e aos místicos. E até mesmo as propagandas farmacêuticas nos jornais, aquelas propagandas de remédio, sabe? Outro fator que nós temos que ter em mente é que nós estamos vivendo uma época de guerra, da Primeira Guerra Mundial.
Então, todas essas informações são um pano de fundo para a chegada do vírus da gripe espanhola, tanto em São Paulo quanto nas demais cidades do país. E essa gripezinha antiga? Como é que era para quem não tinha histórico de atleta? Ai, sempre confundo. A gente pode traçar a presença da gripe, a influenza, aos capítulos mais antigos da história humana. Então a gente tem registros de uma epidemia de 400 anos antes de Cristo em Creta, que os sintomas são bastante similares à gripe. A gente pode notar que essa batalha da humanidade contra a família influenza vem de muitos séculos atrás. Muitas delas associadas ao apocalipse, às punições divinas e às demais explicações místicas. Toda vez que aparece uma gripe, alguém fala isso. Inclusive, a gente chama a doença de influenza porque por um longo período de tempo acreditou-se que os corpos celestes influíam na manifestação desse mal nas pessoas. Agora o termo gripe, por exemplo, vem do verbo francês gripper, ou seja, agarrar. Sabe que em inglês virou a palavra grip? Que é uma doença que vem e agarra a pessoa saudável, e ela não larga, ela é bastante insistente. Ou seja, a gente tem uma doença muito antiga que já estava lidando com a humanidade há muito tempo. Mas foi somente em 1850 que se intensificou o pensamento científico, no qual a gente conseguiu identificar germes presentes no ar. E assim eles eram capazes de contaminar as pessoas, os chamados micróbios. Em 1889 e 1890, um grupo de cientistas, entre eles o Pasteur, que deu o nome da pasteurização, aquele processo de desinfectar ali alimentos, vamos dizer assim, tentaram descobrir o agente da gripe. Esses cientistas, depois de um ano de investigações, um deles, chamado Friedrich Johann Pfeiffer, tentem falar isso 3 vezes seguidas, conseguiu isolar uma bactéria presente no pulmão dos doentes, dos gripados. Essa bactéria estava lá em grande quantidade. E aí batizaram essa bactéria de bacilo de Pfeiffer. Guardem essa informação. É uma bactéria, tá? Então, acreditava-se que esse bacilo, essa bactéria, era causadora da gripe. Então, entre agosto e setembro de 1918, em meados da guerra e desse pensamento científico que a gente discutiu, começava a chamar mais atenção uma doença misteriosa e epidêmica, que já estava deixando marcas desde maio na Europa e na África. Inicialmente confundida com a dengue, com a cólera ou com o tifo, ela foi finalmente identificada como uma gripe no mês de junho já. Em 8 meses, essa enfermidade percorreria o mundo, e ela deixou mais de 600 milhões de gripados e matou 20 milhões de pessoas. Essas mortes equivalem a 1,5% da população mundial. A gripe matou mais do que a própria guerra. A origem dessa vertente da influenza, da gripe, não se sabe com muita certeza, mas a gente acredita que ela tenha se originado nos Estados Unidos e se espalhado pela Europa, devido a essa circulação militar causada pelos conflitos bélicos. Inicialmente, ela era vista como uma febre das trincheiras, algo que só afetava os soldados que estavam na batalha. Mas ela rapidamente se alastrou para as cidades e para os demais espaços de convivência das pessoas. A teoria de batizado dessa doença é que ela foi apelidada de espanhola por alguns motivos. Um dos mais convincentes é que os jornais europeus da época dos demais países censuravam as notícias e os óbitos relacionados à doença, porque eles estavam vivendo numa época de guerra. Então eles não queriam causar nenhum medo, nenhum furor na população. Eles censuravam essas notícias e mascaravam os números. Mas a Espanha divulgava abertamente essas ocorrências. Então criou-se essa associação de que a doença estava mais presente na Espanha, que ela surgiu na Espanha e se espalhou pelo resto da Europa. O que não é verdade. E aí, o que é interessante aí nessa história? É nessa época também que a gente tem as nossas primeiras fake news, galerinha. Uma das teorias da conspiração da época era que essa doença havia sido criada nos laboratórios alemães. E aí os soldados alemães utilizavam-se dos submarinos, que era uma ferramenta de guerra deles, para soltar essa doença engarrafada. Então os alemães criaram a doença, engarrafaram, e eles soltavam no mar essas garrafas com a doença. Então chegava um desavisado, achava essa garrafa na praia e abria. E aí ele se contaminava. E aí todo mundo começava a ficar doente. Apesar dessa teoria totalmente impecável na sua lógica, os primeiros casos de influenza aqui no Brasil, na verdade, chegaram com a vinda do navio a vapor Demerara, que aportou no Rio de Janeiro em 14 de setembro. Guardem a data de 14 de setembro, para vocês verem como que essa doença cresceu aqui, gente. Esse navio tinha saído de Liverpool, na Inglaterra. Ele fez uma escala em Lisboa, passou por Recife e Salvador. E já havia mortos a bordo. Meses atrás, os casos de gripe na Europa já haviam sido noticiados aqui no Brasil também.
e os médicos brasileiros já estavam atentos sobre a necessidade de se identificar esses estrangeiros chegando no país. Eles propuseram que a gente desinfectasse os navios e mantivesse os passageiros que chegavam em quarentena. Mas, infelizmente, o inspetor sanitário Jaime Silvado não se preocupou em fazer isso. Sabe por quê? Porque ele disse que não acreditava em micróbios. Te lembra alguém? O curto período de incubação da doença e a sua grande infecciosidade fez com que o vírus se alastrasse pelo país. Os sintomas dos doentes incluíam dor de cabeça, febre, zumbido no ouvido, calafrios, diarreias, tosse e urina com sangue. Apesar de circular por toda a população, constatou-se que os indivíduos, o público-alvo aí da doença, eram as pessoas entre 20 e 40 anos. Essa era a maior parcela dos infectados. Lembra aquela aba que eu pedi pra vocês guardarem lá em cima? Primeiro motivo, são esses membros da comunidade que se tornam o bode expiatório, ou seja, a fuga, em momentos de contaminação ou de crise sanitária, né? A gente vai falar e vai culpar quem? O pobre, claro, né? Pois bem, esses membros da sociedade que viviam em situações precárias, que eram vistos como a falta de higiene da cidade. Então, diante dessas mortes e dos infectados, os jornais romanticamente noticiavam que a gripe não escolhe o rico ou o pobre, a classe social. A gripe democratizou a cidade através da morte. Vamos lá. Isso inclusive ainda tá circulando nos WhatsApps, né, da vovozinha, que eu sei, que eu já recebi uma notícia assim, tô vendo por aí, que a morte está democratizando a nossa sociedade. Gente, isso não é verdade! As condições de saneamento básico e as condições de alimentação, as condições de saúde dessas parcelas populacionais não são iguais. Portanto, essa virulência não faz o mesmo uso desses espaços de convivência. Nós temos casas gigantescas em que as pessoas têm 55 mil cômodos. E nós temos também pessoas vivendo amontoadas em um cômodo só. Para o vírus, isso é um diferencial. E nós também temos aqueles que não podem parar de trabalhar por causa do estado de quarentena. A mortalidade, ela não democratiza absolutamente nenhum desses abismos sociais. Ou a falta de estrutura básica de vivência nessas cidades atingidas por pandemias. A gente tá conversado sobre isso? Então tá bom, vamos continuar. Falando de quarentena, inclusive, dessa população aí de 1918, essa foi apenas uma das medidas indicadas pelos médicos sanitaristas da época. Aí na telinha de vocês está um anúncio que se repetiu em diversos jornais diariamente na época da pandemia. A gente vai ler junto então. Olha que curioso. A gripe espanhola. Conselhos ao povo. Conselhos à diretoria de serviço sanitário. Evitar aglomerações, principalmente à noite, porque a cidade não era tão bem iluminada, então também, além de tudo, era perigoso. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Inalações de vaselina mentolada. Gargarejos com água e sal. Com água iodada. Com ácido cítrico. Tanino. E infusões contendo tanino. Com folhas de goiabeira e outras. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino, nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e de preferência no momento das refeições. O quinino era utilizado desde a época da malária, da febre amarela, como um antitérmico. Então acreditava-se que ele colaborava também com os sintomas da gripe espanhola. Ele proporcionava um conforto maior para a cura desses infectados. Evitar toda a fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento. É de necessidade tanto para os sãos, como para os doentes e convalescentes. As pessoas idosas... As pessoas idosas... Se escrevia assim, cacete. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Então, essas são as recomendações que eles julgavam ser essenciais para a época. Só que esse tratamento lidava com casos isolados, com os sintomas de cada indivíduo, e com uma profilaxia sintomática apenas. Ou seja, a gente não tinha uma cura, a gente só cuidava dos sintomas até que a pessoa ficasse bem. É assustadoramente familiar, não é? Eu sei. Então por hoje é só, a gente vai parar nossa discussão por aqui. Segurem essas ideias, anotem tudo isso, porque vai cair na prova. A gente termina então esse diálogo na parte 2 da discussão sobre a gripe espanhola. Espero que vocês tenham curtido este momento junto de mim. Um beijinho, um abracinho à distância. Se cuidem!